um dos livros de ficção científica mais famosos do século XX, o livro Duna, de Frank Herbert, se destaca pela sua individualidade, sendo um livro verdadeiramente único na história da ficção. Mas ao longo dos anos, Duna foi sendo esquecido, apenas para ser revivido mais recentemente com o filme que fez um sucesso considerável. Mas afinal, por que deveríamos nos interessar por Duna? O que existe nesse universo de ficção científica que não é encontrado nos outros? Bom, se você tem curiosidade ou mesmo dúvidas sobre o universo de Frank Herbert, fique até o final, porque no vídeo de hoje vou enumerar para você algumas razões pelas quais Duna é um livro que merece ser lido. Número 1. Um futuro diferente do comum. Agora, quando falamos sobre o futuro da humanidade, geralmente as pessoas imaginam um futuro repleto de máquinas, robôs, a inteligência artificial, e a maioria das ficções científicas tende a seguir esse padrão. É o caso de Matrix, por exemplo. Nos futuros apresentados por essas ficções, a humanidade alcança um potencial tecnológico absurdo. E em muitos deles, a humanidade é mesmo dominada ou confrontada pela inteligência artificial, fruto da sua própria criação. Duna, porém, é muito diferente e se passa milhares de anos depois que a humanidade foi dominada e escravizada pela inteligência artificial. E de um modo único na história da ficção, aborda o que aconteceria se a humanidade, depois de vencer as máquinas, escolhesse um caminho diferente, no qual os únicos computadores seriam humanos altamente treinados em todas as funções lógicas e intelectuais, os Mentats. Só por essa abordagem única e método interessantíssimo de escapar do problema da máquina, Herbert já mostra um nível de criatividade muito raro e precioso, e que já o indicaria como um autor que merece ser lido. Mas ainda estamos longe de terminar o nosso vídeo. 2. Um universo rico e extremamente bem construído. Quando falamos de universos de ficção científica, se há uma coisa que queremos sempre ver bem construída, ainda mais se falamos de ficção espacial, são as diversas culturas, planetas e os diversos personagens. E Duna faz isso maravilhosamente bem. Temos personagens radicalmente diferentes e todos bem construídos. Temos culturas muito diversas e, entretanto, exemplarmente detalhadas. E até mesmo a construção dos planetas e das capitais é bem feita. Imagine que ao longo do livro nós temos a introdução das Bene Gesserit, a Guilda Espacial, os Harkonnen, os Atreides, Caladan, Arrakis, os Fremen, os Sardaukar, a Especiaria, diversas cidades e muito mais. Dificilmente você encontrará um livro que apresente tantas culturas e tantos povos complexos e bem estabelecidos, o que torna a Duna ainda mais interessante. E já que estamos falando de riqueza literária, está na hora de passarmos ao nosso motivo número 3, que é a complexidade dos personagens de Duna em geral. Duna pode ter algumas jornadas que parecem bastante óbvias a princípio, mas se observarmos com cuidado, até mesmo essas jornadas vão começar a quebrar a nossa cabeça. Temos a jornada de Poe, o herói escolhido, que, entretanto, para cumprir o seu destino e salvar o Império, deve primeiro passar pela adversidade, viver no deserto, aprender a disciplina e tornar-se um homem verdadeiramente nobre. Temos a sua mãe, Jéssica,
uma Bene Gesserit poderosa, que anseia porque seu filho cumpra seu destino. Temos os Harkonnen, os vilões completamente atados às suas próprias paixões, repletos de todos os vícios na área do concupiscível, e não obstante, maliciosos e perigosos. Temos o pai de Paul, o Duque Leto, uma figura particularmente positiva e bem feita na minha opinião. Um duque nobre da casa dos Atreides, que busca honrar seus ancestrais e ao mesmo tempo lidar com esse novo planeta e essa nova cultura. Arrakis, Duna, o planeta dos Fremen. Seria verdadeiramente impossível para mim explicar aqui neste pequeno vídeo as características que tornam cada personagem desta obra particular, mas gostaria de destacar aqui os Atreides, apresentados como figuras nobres e virtuosas e especialmente bem construídos. 4. O debate da natureza. Duna debate a natureza de várias maneiras diferentes, através da melange, ou seja, da droga que prolonga a vida. Duna a aborda de uma maneira bem direta e realista o poder através de recursos naturais e como os homens podem se corromper os procurando. Além disso, também aborda de forma bastante clara os efeitos colaterais que tais substâncias, que garantiriam a prolongação da vida, teriam realisticamente no organismo, em um debate bastante interessante, averiguando se vale a pena a recompensa que essas especiarias oferecem, se os danos e o preço a pagar por elas são tão grandes. Além disso, em um dos motivos pelos quais se tornou tão famoso, Duna aborda de maneira especial a ecologia e o quanto a natureza deve estar presente na vida concreta do homem, no seu dia a dia, como não é saudável isolá-lo completamente da natureza, e sobre como a própria natureza pode ter um impacto na mente humana. Mas antes de passarmos ao último motivo do vídeo de hoje, se você caiu de paraquedas neste vídeo sem conhecer o nosso canal, hello there! Meu nome é Sarah Long e esse é o Reconquista, um canal no qual falamos sobre literatura, história, filmes, Star Wars, O Senhor dos Anéis e muito mais para você. Se você se interessa por algum desses conteúdos, não deixe de se inscrever. E se gostou deste vídeo até agora, por favor, considere apertar o botão de curtir, para que o algoritmo recomende para mais pessoas. Se você quer ver um vídeo específico aqui no canal, não deixe de colocar nos comentários e de conferir o link que vou deixar na descrição com outros vídeos especiais para você que aproveitou até agora. E vamos em frente. 5. O impacto cultural de Duna. Se você não vê razão para, pelo menos, dar uma chance para Duna, pela sua própria história, então talvez você devesse pela sua influência. Duna influenciou algumas das maiores sagas do século XX, incluindo Star Wars. Sim, o grande clássico de George Lucas tem muita inspiração do livro de Frank Herbert. E apesar de estes dois universos não serem tão parecidos quanto algumas brincadeiras podem sugerir, a verdade é que Duna certamente inspirou Star Wars. E não é uma coincidência, por exemplo, que o planeta Tatooine, o primeiro a ser apresentado na obra, lembre tanto Arrakis. E, por exemplo, personagens como Jabba o Hutt foram feitos para lembrar personagens de Duna, no caso, o Barão Harkonnen. Eu, francamente, não conheço tão profundamente o universo de Duna para estabelecer todos os pontos de relação que existem entre os dois universos, mas o próprio Luke lembra um pouco Paul Atreides, embora Duna seja definitivamente mais sério e realista.
Talvez a melhor definição da diferença entre os dois universos é que Duna é uma peça de ficção científica, enquanto Star Wars, apesar de se situar no espaço, foca na fantasia. Talvez no futuro possamos falar mais longamente dessas diferenças e de o quanto elas separam as duas obras, mas nosso tempo aqui é bastante curto. Entretanto, se você é um fã de Star Wars, talvez você devesse dar uma chance para Duna, que praticamente construiu o universo da fantasia futurística e da ficção científica como conhecemos hoje. Antes de concluirmos, eu gostaria de fazer duas importantes observações. A primeira é que, embora, como é óbvio por esse vídeo, eu recomende sim Duna, não o considero um livro para crianças, pelo menos não sem uma análise profunda e atenta dos pais, porque Duna aborda temas delicados e que numa certa idade talvez não sejam aconselháveis. Por esse mesmo motivo, não recomendo as sequels de Duna, que para mim, além de diluírem o que havia de tão interessante na obra original, realmente tem muitas menções a assuntos delicados demais, por assim dizer, e que não considero próprios ou necessários. Até porque me parece que as sequels diluíram o mais importante para mim, que era a jornada heróica do personagem principal. Mas se você se interessou por Duna, recomendo que siga a própria opinião e não a minha, porque eu realmente não li o livro inteiro. Muito obrigada por assistir. Se gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar com aquele seu amigo fã de ficção científica. E deixe aí nos comentários, qual é a sua experiência com Duna? Já tinha ouvido falar dessa história? Qual o melhor universo para você? Duna ou Star Wars? Estou ansiosa para receber a sua resposta aqui nos comentários. Mais uma vez, obrigada por assistir e aguardo você no próximo vídeo.